livro, O Profeta. Livrinho pequeno, é um dos livros mais vendidos no mundo, bastante conhecido. Nós temos em Nova Acrópole uma professora que ela sabe esse livro inteiro de cor. E constantemente ela recita nas nossas atividades, nas nossas festas. E uma vez eu vi ela recitando e eu pensava, bom, com certeza as pessoas acham bonito quando ouvem, mas será que entendem? Porque não é tão simples. Gibran, ele tem uma beleza muito grande na maneira como ele se expressa. Alguém já leu alguma coisa de Khalil Gibran? Os textos dele são muito poéticos, são muito bonitos, mas às vezes tem um monte de conceitos nas entrelinhas que eu fico pensando, bom, será que as pessoas já pararam para pensar o que é que ele está querendo dizer com isso? Porque, na verdade, a poesia, ela não explica muita coisa. A maneira como ele escreve é prosa poética. A poesia não explica muita coisa, ela insinua, ela sugere. Então, em cima de uma poesia desse tamanho, dá para você falar um monte de coisas. Então, a ideia é que a gente entendesse um pouco mais do profeta, batesse um papo sobre cada um dos capítulos. Esse esqueminha que vocês receberam aí, que é o Gibran em quadrinhos, tem todo o capítulo sobre amizade. Então, dá para vocês verem que ele não é grande. Tá? Mas uma frasezinha, 2 frases, tem um universo de conceitos por trás disso. A ideia é a gente fazer um pequeno bate-papo, porque também não é tanto texto assim, acredito em 40, 50 minutos abordaremos tudo. E depois abrimos para perguntas, porque é um tema interessante. Escolhemos começar pela amizade, exatamente porque estamos para chegar aí ao Dia Internacional da Amizade, e a amizade hoje se esvaziou tanto, virou coleguismo, não é? Virou quase que uma cumplicidade de interesses. Verdadeira amizade é uma coisa que está ficando cada vez mais rara, porque as pessoas hoje não fazem quase nada sem ter interesses por trás. É aquela velha máxima do que eu vou ganhar com isso. É muito difícil você construir relações verdadeiras sob essa máxima. Nada de muito profundo você constrói dessa forma. Tá? Então, nós escolhemos começar falando sobre amizade exatamente porque nós estamos numa época de homenageá-la, e para homenageá-la, em primeiro lugar, a gente tem que entender melhor, né? Esse capítulo, então, de Gibran sobre amizade é muito bonito. Falando rapidamente, como há pouco se dizia, uma vez por mês teremos essa temática, será uma sequência, como é a primeira, falar muito rapidamente para vocês a respeito da história do autor, alguns detalhes básicos, né? E também sobre o próprio livro. Khalil Gibran, e aí tem um trecho muito bonito do próprio profeta, eu vou ler ao final, primeiro falar só um pouco sobre a biografia dele. Ele nasce em 83 em Bicharri, que era uma aldeia paupérrima do Líbano. Seu pai é alcoólatra, fanfarrão, problemático, desajustado, até que em determinado momento ele vai com a mãe e os 3 irmãos para os Estados Unidos. O pai fica e lutam desesperadamente pela sobrevivência. E para complicar a coisa, morreram 2 irmãos e a mãe de tuberculose. A família quase toda dele foi extinta pela tuberculose. Ficou ele e uma irmã, que era Mariana, mais jovem que ele, que se dedicava a corte e costura e ajudava a sustentar os 2. E Gibran, então, teve uma grande dificuldade de sobrevivência. Na verdade, nós podemos dizer que Gibran conseguiu se dedicar à arte, porque senão teria que se dedicar a outra coisa para sobreviver, graças a uma mecenas que o protegeu durante toda a vida, que foi uma professora norte-americana chamada Mary Elizabeth Haskell, que o patrocinou até a sua morte. Então, ele começou a se dedicar à pintura, que ele considerava como seu ofício principal, curiosamente, e à escrita. Em primeiro lugar, não escrevia em inglês. Passou algum tempo, ele escrevia apenas para a comunidade árabe nos Estados Unidos, e depois começa a escrever em inglês. Já O Profeta é um livro, obviamente, já escrito em inglês em 1923, e é muito curioso, inclusive, para quem se interesse, porque esse relacionamento dele com essa sua patrocinadora, que é Mary Haskell, eles trocam cartas durante toda a vida, é um grande amor entre os dois. Existe um livro especificamente sobre essas cartas dos dois, muito bonito, e existe inclusive uma palestra sobre isso também filmada para quem tem interesse. Então ele vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos morre muito jovem, em 1931, com 48 anos de idade, muito jovem. Pouco tempo depois do lançamento do Profeta. O Profeta hoje é traduzido, falando um pouco sobre o livro, ele é traduzido em 40 línguas. É um livro, um dos mais populares, um dos mais conhecidos em termos de literatura. Existe um ranking aí de livros mais conhecidos da história, ele está entre eles, não saberia dizer em que lugar. Mas o fato é que ele é tremendamente traduzido e muito admirado pelo mundo afora. O seu corpo foi trasladado ao Líbano quando ele morreu e é enterrado próximo de onde ele nasceu, e naquela região é considerado como um herói. E de fato é muito difícil, eu falo para vocês como uma pessoa que gosta e conhece razoavelmente de poesia universal, é muito difícil você encontrar alguém tão brilhante nesse ramo quanto Gibran, Khalil Gibran. Ele é sensacional.
Tá? E esse pequeno livro tem uma síntese de tanta informação que eu fico imaginando que se a gente for desdobrar cada capítulo, quantos livros daria só a partir desse aqui. A ideia então é que a gente desenvolvesse um pouco mais de compreensão sobre esse livro. Eu espero que seja algo agradável e interessante para vocês. Até hoje as vendas do Profeta não caíram pelo mundo afora. É um livro que tem quase um século de lançado. Aliás, em 2023 cabe uma festa de aniversário do Profeta, porque é um livro quase um século sendo vendido, sem queda nas vendas, um sucesso. Como começa a história do Profeta? É muito interessante para quem conhece esses diálogos que ele tinha com essa jovem Mary Haskell, ver o livro nascendo nas conversas entre os dois. Ele dá uma ideia, ela sugere alguma coisa, eles vão construindo nesses diálogos o livro. Ele imagina uma situação de um cidadão muito sábio, um grande sábio, um profeta, que viveria numa cidade, essa cidade de Orfalese, tudo imaginário. Ele teria vivido nessa cidade por 12 anos, sem que as pessoas dessem a mínima importância para ele. Vivia pelos cantos desprezado como um louco, e sempre esperando a oportunidade de voltar para a ilha onde ele nasceu. Um dia ele estava na beira do mar e ele vê vindo um barco. Ele reconhece os pescadores da sua terra e diz: finalmente eu vou poder voltar para minha casa. E aí é interessante, um dos princípios da filosofia diz que a consciência se dá pelo contraste. Não sei se já ouviram falar disso. Vocês percebem que a gente só nota o valor das coisas que temos quando as perde? Às vezes nota o valor de uma pessoa quando ela está distante, ou de uma cidade quando muda de lá. A consciência se dá no contraste. Por exemplo, se o universo inteiro fosse branco, eu não perceberia o branco. Eu percebo o branco porque ele acaba aqui, e aqui começa outra cor, e no contraste eu percebo ambas. Se o universo inteiro soasse uma única nota, eu não perceberia essa nota musical. No contraste entre o som e o silêncio, eu percebo o som. E é o que acontece aqui. Essas pessoas dessa cidade, Orfalese, não deram nunca nenhuma importância a esse profeta, salvo no dia que ele resolveu ir embora. E aí perceberam: nossa, ele vai embora, e agora? Um homem dessa sabedoria ficou 12 anos aqui, a gente não aproveitou nada, não perguntou nada para ele, e o barco aproximando, e ele se preparando para ir embora. Aí eles se aperceberam que tinham perdido uma grande oportunidade, porque ele era um poço de sabedoria, e ninguém tinha perguntado nada. Aí resolveram perguntar naquele momento, e pedem a ele que responda a eles um monte de perguntas, se reúne a cidade inteira em volta dele, e começam a pedir que ele não saia de lá antes de responder algumas perguntas para ele. Aí vem de todo mundo, comerciante vem perguntar sobre o dinheiro, sobre as casas, uma mãe vem perguntar sobre os filhos, uma mulher sobre o casamento, há uma sacerdotisa, a Almitra, que faz várias perguntas sobre a oração, e também se pergunta sobre a amizade. É um jovem interessado em saber o que é amizade, se dirige a ele e pergunta sobre a amizade, que é exatamente o que vamos tratar hoje. O capítulo sobre o amor é absolutamente, sem medo de errar, eu poderia dizer que é uma das coisas mais belas que já foram escritas sobre o amor na história da humanidade. Nós vamos ter, vai ser o próximo na sequência. Sem sombra de dúvidas, deve ser das coisas mais belas que vocês já leram sobre amor. É o capítulo onde perguntam para ele sobre o amor. Bom, mas a amizade, então, um jovem se dirige a ele e faz essa pergunta e é o assunto que vamos abordar hoje. Depois que terminam todas essas perguntas, ele se despede, embarca no seu barco e volta para a sua ilha. E é muito interessante que vocês percebam, porque esse livro ele é todo simbólico. Então, um ciclo de 12 anos que ele permanece na cidade de Orfalese é um ciclo de uma existência completa. O número 12 é o número que está associado ao zodíaco. É como se equivalesse a um ciclo de experiências humanas completo, como se fosse uma vida. E o processo dele sair dessa ilha é como se ele desencarnasse. É como se ele tivesse entrado nessa ilha, vivido toda a sua vida aí, e o processo dele sair daí é como se ele desencarnasse, voltasse para a sua terra espiritual. Tanto que, quando ele sai, ele fala aquela frase que nós vimos lá atrás, que eu falei que ia ler para vocês depois, lembra? Que é um trecho final do profeta. Ele diz o seguinte: fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz. Ou seja, ele conclui dessa forma, dizendo: esperem, eu vou voltar. É uma questão de tempo, eu vou me renovar sobre a terra. Ou seja, simbolicamente, ele fala de toda a sabedoria que um homem pode recolher sobre a terra. Um ciclo de vida, que é esse ciclo de 12 anos que ele vive em Orfalese. Muita coisa nesse livro é simbólica. Então, como eu falava para vocês,
Do alto do monte ele vê o barco por entre as brumas e a sua imensa alegria se mistura à grande tristeza de deixar a cidade de Orfalés. E essa tristeza se dissemina por todos os habitantes daquela cidade. E aí começam as entrevistas. E a primeira delas sobre amizade. Tá? E um jovem disse: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: o vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Só essa primeira frase já tem bastante a dizer, curiosamente. O vosso amigo é a resposta às vossas necessidades e não os vossos desejos. Existe uma coisa curiosa que nós temos hoje em dia, é o estabelecer relações por carência, por desejos, por querer usar o outro para preencher coisas que eu necessito. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz que uma das coisas mais imorais que existem no mundo é você usar um ser humano como meio. O ser humano sempre é um fim em si. Vocês imaginam o que é usar um ser humano como meio? Eu estou sozinho, então você serve para me fazer companhia. Eu não estou nem aí para você, mas eu necessito de companhia, então eu te uso. Entende? Eu estou carente, eu te uso para me dar atenção. Eu preciso de pessoas para desabafar, eu te uso como ouvinte. Eu te uso, você não interessa para mim como ser humano. Você é um meio para eu descarregar as minhas carências, para atender às minhas necessidades. Essa manipulação de usar os seres humanos como meio, como se eles fossem seres periféricos que giram à volta das nossas necessidades imprescindíveis, como se nós fôssemos hierarquicamente os seres mais importantes do mundo e as pessoas tivessem a obrigação de nos atender. Isso tem um nome técnico bastante claro: manipulação, uso do outro. Isso é típico dos egoístas. Em geral, não é muito difícil a gente perceber que numa sociedade como a nossa, cada vez mais o egoísmo cresce. E é cultivado, as pessoas são educadas desde o berço para pensar em si próprias, nos seus interesses, nos seus gostos, no que é bom para elas e em mais ninguém. Vocês vão percebendo que um homem egoísta é um terrível solitário. Ele não consegue perceber o outro, sentir o outro, estabelecer relações profundas, não consegue despertar sentimentos verdadeiros. E não se comunica com o outro, ele vive isolado, ele vive numa bolha, ele usa os outros. Então a diferença entre um ser humano e uma cadeira e um objeto qualquer que ele manipula é muito pequena, na verdade. O egoísmo gera essa desumanização, só existe você, e as coisas gravitam à sua volta. Então é interessante percebermos essa ideia. Vosso amigo é a resposta às vossas necessidades, necessidades humanas, e não aos vossos desejos. A principal necessidade do homem, se vocês forem comparar classicamente o que todas as escolas de filosofia do passado diziam que se você fosse fazer uma lista das coisas que o ser humano necessita como ser humano, para que se torne realmente humano, a sua principal necessidade é fraternidade. É pensar menos em si, pensar mais no outro, trabalhar para o todo, ser menos egoísta. A principal necessidade humana é fraternidade. E o amigo, ele responde a essa tua necessidade de se humanizar. Ele permite, através da presença dele, que você descubra um outro ser humano, estabeleça uma relação. Curiosamente, não é difícil a gente ver isso na cultura atual. Esses dias eu assisti um filme, nada de especial, um filme bobinho, desses entretenimento sem grande conteúdo, mas tinha uma passagem que eu achei interessante, que era uma personagem bastante idosa, que conversava com a filha e dizia: eu tenho inveja de você, porque a filha estava apaixonada. Ela dizia: eu fui uma mulher extraordinariamente jovem, eu fui uma mulher extraordinariamente bela na minha juventude. E eu achava que eu não tinha que gostar de ninguém, as pessoas que tinham que gostar de mim. E nunca amei ninguém. Adorava ser apreciada, estar num pedestal e fiquei... Não, tem tempo. Um dia eu paro com isso e me dedico a amar alguém. E o tempo foi passando e esse dia não chegou e terminou a minha vida e eu não sei o que é amar um outro ser humano que não eu mesma. Eu invejo você nesse seu simples prazer de estar apaixonada. Gente, eu achei aquilo dramático. Dramático e real. Imaginem você fazer da sua vida uma vitrine de si próprio, onde tudo gira à sua volta e não ser capaz de perceber outro ser humano e estabelecer uma relação profunda. Vocês percebem que isso não é uma ficção, isso é uma possibilidade? Adiar indefinidamente o momento de perceber o outro, de sentir o outro. A grande necessidade humana é a necessidade de fraternidade. Nós nos encontramos uns nos outros, nós crescemos através uns dos outros. A convivência é um dos maiores núcleos de fraternidade, de aprendizado que existem. Nós crescemos na convivência, nós nos vemos uns nos outros, nos ajudamos a crescer. Então o amigo, ele corresponde às nossas necessidades humanas, para se humanizar,
você precisa da humanidade, evidentemente. Quanto mais pensa apenas em si, mais se brutaliza. E só desperta instintos, caprichos, vaidades. Quanto mais pensa no outro, mais cresce. E o teu amigo te dá essa oportunidade. Realizar-se como ser humano. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis com gratidão. Curioso isso, né? Ele não é uma relação de troca, onde você cultiva esperando a colheita. Você cultiva esperando simplesmente doar, porque isso é próprio teu. Você não espera, quando você se dedica a cultivar uma amizade, que ela te dê frutos, porque isso não é amizade, isso é comércio. Entende? Então, vou cultivar amizade com essa pessoa porque ela é tão influente, ela tem dinheiro, ela pode me beneficiar. Vai que eu preciso num momento. Ele está aí, então deixa eu cultivar. Isso não é um amigo, isso é um plano de previdência privada. Não é isso? Isso não é um amigo, isso é um investimento. Tá? Então, você cultiva com amor significa o quê? Você dá pelo prazer de dar, por querer o bem do outro. E não espera nada. E quando frutifica, você tem gratidão. Porque também saber receber é uma virtude. Quando o outro, por gratidão, quer te entregar algo belo também, você recebe por gratidão e não com aquela sensação de que não faz mais do que sua obrigação. Porque eu te dei tanto, nada mais justo do que você também me dar alguma coisa. Isso não tem nenhum valor, isso é destituído totalmente de valor. Platão, que é um grande filósofo, ele falava disso em relação a todos os relacionamentos humanos. Ele dizia que a horizontalidade acaba com os relacionamentos humanos, que é uma lógica do toma lá, dá cá, que torna esse investimento que eu falei para vocês. É o namoradinho que dá um beijo na namoradinha e fica esperando. Se não recebe um beijo de volta, ele já se sente lesado. Deu um beijo, não ganhou nada. Ou seja, sempre isso, toma lá da cá, isso acaba, isso empobrece as relações humanas. O ideal seria que as relações fossem verticais, ou seja, eu dou e não espero nada de volta. E quando vem algo de volta, eu recebo com alegria, com gratidão, porque isso estreita vínculos. É uma alegria para o outro me presentear com algo que para mim é precioso. Então, também saber receber é uma virtude, mas não que eu esperasse disso como se espera um pagamento. Tá? Então, cultivar com amor e receber com gratidão. Isso constitui uma verdadeira amizade. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. Percebam que cada palavra tem um conteúdo. O que é um apoio? É como se você imaginasse que eu quero passar para o degrau seguinte numa escada. Eu me apoio nesse degrau para subir para o próximo. Se eu quero saltar, eu me apoio no chão para poder me elevar. O apoio é essa base de propulsão para que você cresça. Um amigo, ele é um apoio para que você arremeta para cima, para que você cresça como ser humano. Várias vezes Gibran fala sobre isso, de que as nossas relações têm que nos dar asas. Se o fato de você estar com alguém faz com que esse ser humano se torne melhor do que ele seria sem você, isso é uma relação verdadeiramente humana. Se não, é uma relação animalizante, de exploração, de uso um do outro. Então, um ser humano é um apoio, porque apoiando-se nele, você arremete. Quando Gibran escrevia suas cartas para Mary Haskell, ele dizia isso, teu amor me dá asas. Imaginem isso, num determinado momento no final da nossa vida, olhar todas as pessoas com quem convivemos, imaginar se demos asas para elas, ou se cortamos as asas delas. Ou seja, fulano, se não tivesse me conhecido, seria melhor ou pior do que ele é? Se ele foi melhor, ótimo, eu dei asas. Se foi pior, se eu o limitei, se eu o frustrei, se eu acabei com seus sonhos, foi pior, eu cortei as asas dele. Qual seria o resultante de uma pessoa que olha para todas as pessoas da sua vida e vê que ela só cortou as asas das pessoas que ela conheceu? Qual seria o resultante disso? Uma conclusão inevitável, que teria sido melhor para todas essas pessoas que ela não tivesse existido. Imaginaram uma síntese de vida dessa? Vocês conseguem imaginar? É uma tragédia, né? Ou seja, um dos elementos fundamentais, como eu falei para vocês, é a fraternidade. Nós viemos ao mundo para crescermos como seres humanos e para darmos essa possibilidade às pessoas à nossa volta. Porque senão, que sentido tem a vida? Dar asas aos demais. Isso é dar apoio. Tá? E vosso abrigo. Ou seja, abrigo aquilo que protege. É lógico que é muito óbvio essa questão de que o amigo nos protege da solidão, da angústia, nos socorre em muitos momentos, mas tem um elemento aí que é muito importante que vocês percebam, que todo mundo que falou sobre amizade ao longo da história sempre reforçou. Nosso amigo nos protege de nós mesmos. Vocês entendem isso? Ele nos protege, inclusive, talvez até principalmente de nós mesmos. Da alienação, do delírio da vaidade, da perda de referenciais, do egoísmo. O verdadeiro amigo é aquele que tem obrigação de chegar para você e dizer, opa, pera lá, rapaz, você está passando do limite? Desse jeito você vai para o buraco? Olha, não, eu não estou com você nisso. O verdadeiro amigo é aquele que tem obrigação de chegar para você e dizer,
Se você quer subir, eu estou contigo. Se você quer descer, desça sozinho. Eu não te apoio nisso. Ele te protege de você mesmo, das alienações que você sozinho não perceberia, nem teria força moral para reagir. Ele é como se fosse um elemento de consciência externa que te ajuda a pensar quando você não tem lucidez suficiente. Então, esse é o principal abrigo que ele te dá. Ele te protege das suas próprias alienações, das suas próprias debilidades, de tal maneira que ele te dá oportunidades de ser muito maior do que você seria sozinho. Isso são verdadeiras relações humanas, entende? Isso é um convívio humano. Por aí vocês vão pensando em quantos amigos a gente de fato constitui na vida. Que essa é uma reflexão importante e necessária, um objetivo dessa palestra. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer esse tipo de reflexão e chegar à conclusão que tem muito poucos, um ou talvez nenhum. Essa conclusão é boa, porque a partir do momento que você constata, pode mudar. O pior é se ficasse a vida inteira se iludindo e achando que tem coisas que realmente não tem. A constatação é a base da filosofia. Eu constato e agora eu construo. Se vivo uma fantasia, eu não tenho nenhuma chance de mudar. Pois ides até ele com fome e procurai-o para terdes paz. Ou seja, ides até ele com fome, que tipo de fome? Lembrem daquela música que tem, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Existe um antigo pensador, que é Cícero, que ele diz que é muito difícil, se não impossível, que haja amizade de fato, verdadeira, com A maiúsculo, se não entre homens de bem. Porque ele diz que a amizade é quase que uma atração magnética entre homens que têm valores. Então, o que são homens que têm valores? São homens que têm sede de bondade, são homens que têm sede de verdade, têm sede de justiça. É essa sede, é essa fome que você vai saciar junto do seu amigo. Vocês já tiveram a experiência de estar sentado com alguém, um amigo de fato, compartilhando com ele o sentido da tua vida, e ele é dele contigo, pensando, bom, será que o que eu fiz até agora estava correto? Será que eu realmente tomei um destino correto? Será que a minha vida está valendo a pena desse jeito? Eu não poderia construir algo maior? E ele argumentando com você sobre a vida dele, complementando, fazendo reflexões profundas. Ou seja, o homem de bem é aquele que tem sede e fome de bem. E quando se une e gera verdadeiras amizades, é para poder gerar mais bem do que geraria sozinho. Fazer com que o outro seja mais lúcido, com que o outro reflita mais, e a mesma coisa o outro faz comigo. Então, erros que eu cometeria se estivesse sozinho, como eu tenho um amigo, ele atende a minha fome de reflexão. Eu não refletiria se estivesse sozinho, ele reflete comigo. Ele traz à tona aquilo que eu tenho de melhor. Todo homem de bem tem sede de valores. E essa sede de valores, ele estabelece relações em função disso. Você percebe que é muito diferente do coleguismo superficial que a gente tem hoje em dia. A gente tem muitas coisas hoje que se confundem com a amizade. Compartilha-se qualquer coisa, qualquer banalidade. Falem sério, quando vocês saem andando pela rua, um dia desses eu tive essa experiência, foi bem curioso. Estava caminhando no parque da cidade e várias pessoas sentadas pelo gramado. Eu caminhava devagar, porque não tenho o hábito de caminhar muito depressa, e eu via as pessoas conversando. Quão poucas conversas que valem a pena. Maior parte criticando ou falando mal de alguém. Eu sempre brinco que uma das pessoas mais necessárias no convívio social é o ausente, é aquele que não veio, porque todo mundo fala dele. O dia que estiverem todos presentes, eu não sei, vão ficar sem assunto. Mas de uma banalidade fora do comum. E as pessoas estão concentradas. Vocês percebem quando vocês estão falando com uma pessoa que ela está olhando para você, mas ela não está ouvindo, ela está pensando, está tendo paciência para esperar você parar de falar para despejar em cima de você o que ela está pensando? E ela fica fixada no que ela está pensando, esperando você dar uma pausa só. Não está te ouvindo. Às vezes ainda faz com né? Você olha para ela, está opaco, ele não está te ouvindo. Não tem troca, ninguém cresce numa relação desse tipo. É a coisa mais comum. Tá? Se o homem não tem necessidade de bem, ele não estabelece relações profundas. Se ele não tem necessidade de valores, não está faminto disso, ele não estabelece relações profundas. Isso dizia Cícero, um grande pensador romano. Esse magnetismo que faz com que os homens construam relações profundas é próprio dos homens de bem, daqueles que amam o bem. E através disso, e em função disso, se unem. Em função dessa ideia, eles se unem, e não de interesses superficiais. E procurai-o para terdes paz. Isso é uma coisa muito interessante. A paz de todos os seres, a harmonia, o equilíbrio de todos os seres está em serem aquilo para o qual foram criados. Então, um animal, quando exerce os seus instintos, está em paz, ele faz aquilo que é próprio do animal. A plantinha, quando pega o seu solzinho, faz fotossíntese, ela está em paz, ela se realiza naquilo que é próprio de uma planta.
O ser humano, quando faz aquilo que é próprio do ser humano, compartilha aquilo que ele tem de melhor, está certo de que é um fator de soma na vida das pessoas, traz à tona aquilo que ele tem de mais nobre, ele está em paz. Uma amizade gera equilíbrio, gera harmonia, porque ela atende à fome da alma do ser humano. Não existe nada mais angustiante do que sermos estranhos para nós mesmos. Já pararam para pensar sobre isso? É o motivo da maior parte das angústias em relação à solidão. A pessoa não suporta estar consigo mesma, porque ela não tem nada para falar consigo mesma. E esse vazio interior faz com que ela também não tenha nada para falar com o outro. Muito recentemente, na semana passada, retrasada, o Correio Brasiliense publicava uma reportagem naquela página de ciência que falava sobre isso. Vocês leram isso? Que dizia que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde um grupo de 30 jovens foram colocados num espaço, foi proposto para eles pensarem por 15 minutos numa ideia, sem nada, sem um livro, sem um telefone, sem um iPad, sem coisa nenhuma. Tinham que ficar sentadinhos numa cadeira pensando sobre uma ideia. E aí chegou um determinado momento que essas pessoas, eles tinham oferecido para eles antes se eles aceitariam tomar pequenos choques elétricos. Eles disseram que não, de forma alguma. Chegou um determinado momento do experimento que eles preferiram tomar choque elétrico do que ficar parados pensando. A maioria deles não aguentou 15 minutos. Isso foi uma loucura, foi bizarro. Eram pequenos choques elétricos, disseram, não, me dá logo esses choques, eu não aguento mais ficar aqui. 15 minutos. Aí eles pensaram, é porque são muito jovens, pegaram pessoas mais velhas, é a mesma coisa. É porque são intelectuais, são universitários, pegaram pessoas mais simples, é a mesma coisa. É porque eles estão num ambiente estranho, fizeram na casa deles, é a mesma coisa. É chegar à conclusão, as pessoas não suportam estar consigo mesmas. Ficam usando alienantes, cada vez a moda cria mais coisas, para puxá-las para fora, não suportam estar consigo mesmas. Vocês acham que uma pessoa que não suporta estar consigo mesma pode estar em profundidade com alguém? Se eu não estou comigo mesmo, eu vou estar com o outro? É claro que não. São contatos superficiais, eu não tenho nada para dar. Lembram daquela música? Eu sei que a maioria do grupo é muito jovem, não é do meu tempo, mas já devem ter ouvido falar daquela música que dizia: eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. Ou seja, eu me recolho, trabalho essa paz interior, esse conteúdo, e depois eu vou aos meus amigos e compartilho isso com eles. Se eu não tenho vida interior nenhuma, diálogo comigo mesmo, não tenho nada para compartilhar. Não há relações profundas. Homens vazios não têm relações profundas. Pode esquecer, isso não existe, não tem como. Não há milagre que faça isso. Homens vazios têm relações vazias, isso é uma questão óbvia. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não temais o não, nem limiteis o sim. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Ou seja, não tenha medo que o seu amigo fale o que for justo e digno de ser ouvido. Porque se você quer ouvir apenas aquilo que te agrada, você não quer um amigo, você quer um adulador. É uma das coisas que são curiosas vocês virem hoje em dia, a maior parte das nossas relações são construídas por circunstâncias. Quem são os meus, entre aspas, amigos? Aquele que trabalha comigo, aquele que mora perto de mim, aquele que por alguma circunstância eu estou em contato. Se vocês perceberem hoje aqui nessa sala, não há nenhuma circunstância que nos una. Nós estamos aqui em contato porque gostamos de ideias comuns, não é isso? Diz que esse tipo de relação é a mais profunda, que é construída em torno do caráter, que as circunstâncias são secundárias. As circunstâncias a gente constrói. Aquele que se une pelas circunstâncias, quando as circunstâncias cessam, essa união também cessa. Existe um antigo pensador, que se chamava Plutarco, que ele tem um texto que é muito interessante, que fala sobre os aduladores. É muito interessante. Ele fala o seguinte: um homem que não está disposto a se unir ao seu amigo através do caráter e não ouvir do seu amigo aquilo que é justo que seja dito, ele não quer ter um amigo, ele quer ter um adulador. O adulador é aquele que diz o que você quer ouvir, sempre te agrada, sempre está fazendo as coisas que você gosta. Só tem um detalhe: quando você tem uma dificuldade, ele nunca pode te ajudar. Quando você tem um fracasso, ele é o primeiro que some. E aí ele tem uma frase que é muito engraçada: o adulador é um parasita grudado à orelha daqueles que amam a glória. Aqueles que querem glorificar a si próprio têm esses parasitas grudados na sua orelha. Não são verdadeiros amigos. Então, o verdadeiro amigo, se você quer
Você tem que saber que é uma circunstância bastante exigente, você tem que estar preparado para que ele te diga, está errado, rapaz. Se você for por aí, vai se arrebentar. Não, não vou com você nessa direção. Essa tua forma mental é um equívoco, vai te destruir. E saber receber isso, saber dizer isso, não ter medo quando você vê que o amigo vai indo para uma direção totalmente errada, nem sempre é agradável, mas sempre é construtivo. Entende? Agora, ele vai dizer uma coisa muito interessante também, isso Plutarco, né? Ele fala que o verdadeiro amigo é como se fosse um cirurgião, que se você tem um mal, tem algum elemento que está grudado em você, ele vai e extirpa esse mal. Mas ele não te abandona depois disso, ele fica junto com você e espera o seu restabelecimento. Não é assim que o médico faz? Ele vai lá, te opera, tira o mal, mas ele não vai embora, ele fica junto com você. Enquanto você está convalescente, até que você se recupere, ele acompanha, ele te ajuda. Ou seja, o amigo ele aponta o teu erro, ajuda a extirpar o teu mal, mas ajuda também você a se recuperar. Não te abandona porque você está mal. Ele não está com você só quando você está bem. Uhum. Ele não é aquele, ele veste a camisa, ele está com você sempre que você necessite. Uhum. Então existe uma relação de confiança e de segurança. Quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Há uma união de corações. Uma confiança mútua que dá muita segurança. Vocês já imaginaram dizer para uma pessoa, venha o que vier, conte comigo. Parem para pensar nessa expressão. Venha o que vier, conte comigo. Que nível de maturidade, de segurança uma pessoa tem para poder garantir uma coisa dessas para alguém? Eu sou capaz de sustentar o meu amor por toda a vida. Meus sentimentos não mudam a cada estação. Percebam como é que nós somos volúveis em geral em relação aos nossos sentimentos. Às vezes na nossa infância, na nossa adolescência, aquele amor terrível pelos pais, quando chega a idade adulta não lembramos nem que eles existem. Às vezes numa fase de um namoro ou até de um casamento, aquele amor por aquela pessoa, amor entre aspas, às vezes o casamento não dá certo, não sobra nem solidariedade. Já perceberam como é raro hoje uma pessoa chegar para alguém e poder dizer, olha, eu garanto, você pode contar comigo enquanto eu existir. E sustentar isso. Percebam a maturidade que isso exige e a confiança que isso transmite. Por isso que homens de bem são capazes de ter amigos. Porque são capazes de sustentar uma relação por toda a vida e garanti-la. Por quê? Pelo que são. Pessoas muito volúveis, muito superficiais não sustentam uma relação por toda a vida. Não dão segurança, não dão confiança mútua. Quem tem um amigo, ele está do outro lado do mundo e você está aqui. Não depende nem de um contato físico. Você sabe que ele é um porto seguro. Ele sempre vai estar com você. Você sempre vai poder contar. Uhum. É uma das coisas que ele vai falar, inclusive, essa questão da distância física, que não afeta nada. Porque a verdadeira amizade não nasce das circunstâncias e, portanto, não é condicionada por elas. Você pode ter um grande amigo no Japão e você senti-lo no teu coração e saber que ele está com você. Uhum. É aquela pessoa que às vezes trabalha com você 30 anos, no dia seguinte não trabalha mais e já não existe mais nada. Porque você não vai atrás dela, nem ela atrás de você, era circunstância apenas. Uhum. Pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Vocês lembram aqueles momentos que a gente tinha quando era criança? Vocês devem ter passado por isso, que a gente ganhava uma balinha, mas queria levar meia balinha para o amiguinho ou para a amiguinha, aí dividia aquela meia balinha, embrulhava no papelzinho e levava. Não tinha ganho duas, era uma. Chiclete, tinha uns chicletinhos, ploque, ping-pong, cortava metade, né? Embrulhava, levava para o amigo ou para a amiga. Queria dividir, queria compartilhar as coisas boas, ainda que fossem muito pequenas. Porque as grandes coisas boas são construídas de momentos muito pequenos, de coisas muito pequenas. Então, todo o bem que eu tenho, eu quero compartilhar. Cada vez que vejo uma coisa boa, que vivo uma coisa boa, lembro de fulano. Quero compartilhar o pedaço da balinha que eu estou levando para ele. Eu sinto que tudo aquilo que é bom, ele vai gostar. O bem me lembra ele. As coisas justas, as coisas belas, as coisas que elevam, me lembram ele. E, portanto, eu tenho que embrulhar e levar para ele, e compartilhar. E eu sei que isso o ajuda a crescer, isso o alimenta. E sei que tudo de bom que ele vir também vai trazer para mim. Portanto, nós vamos ter uma via de compartilhamento de coisas belas, nobres, humanas, constante pela vida fora. O que ele tiver de bom, ele vai trazer um pedaço para mim. E vice-versa. Uhum. E isso vai nos permitir crescer muito mais do que cresceríamos sozinhos. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor,
pois aquilo que mais há mais nele se tornará mais claro com a sua ausência, tal como a montanha para o alpinista é mais nítida vista da planície. Lembra que eu falava para vocês que a consciência se dá no contraste? Às vezes você olhando as coisas em distância, em perspectiva, as vê melhor. Portanto, um verdadeiro amigo esteja do outro lado do mundo, não deixa de ser um verdadeiro amigo. Enquanto o fato de que aquela pessoa que mora do seu lado, na porta do seu apartamento, às vezes mora 30 anos ao seu lado e não constitui nenhuma relação, porque não é uma questão de proximidade de corpos, é uma questão de proximidade de almas. E nós podemos perfeitamente ter uma amizade profunda com alguém que não esteja ao nosso lado fisicamente. E parece que de longe vemos em perspectiva e vemos até melhor o valor que tem a nossa amizade. Mais uma vez, reitero, a verdadeira amizade não nasce das circunstâncias, nasce do caráter. Portanto, as circunstâncias não podem nada contra ela. Dizem os mais ousados que nem mesmo a mais dramática das circunstâncias, que é a morte, poderia alguma coisa contra a verdadeira amizade. Se ela estabelece uma ligação muito profunda de coração. Aí acredite quem quiser, mas é isso que sempre se disse. E não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito. Ou seja, se há outro propósito, você já não terá amizade. Eu não quero outra coisa que não aprofundar o meu espírito e o seu. Eu não quero outra coisa que não que a gente suba até o ápice da pirâmide juntos. Que quanto mais subimos, mais juntos estamos, porque a pirâmide afunila à medida que sobe. Eu não quero outra coisa que não crescer como ser humano e permitir a você o mesmo. Se há qualquer outro interesse nesse sistema, você descaracteriza a relação, empobrece. Eu quero que o outro goste de mim, eu quero que o outro seja um admirador meu, eu quero que o outro alimente a minha vaidade. Mais uma vez, esses filmes que a gente assiste, às vezes, a maior parte deles não vale muita coisa, porque hoje é muito raro você ver um filme que seja bom realmente, né? Falem sério, muito raro. Mas às vezes uma frase gera uma reflexão para quem tem essa mania de filósofo, que é interessante. Um filme que eu assisti há algum tempo atrás, que talvez vocês tenham até assistido, não é muito grande coisa, mas eu achei curiosa essa frase, que era um cidadão que começava a fazer dança de salão já na meia-idade, e a esposa desconfiava que ele saía todo dia e contratou um detetive para poder tentar saber o que é que o marido estava fazendo. Eu sei que não interessa, a história é uma banalidade, mas tinha um momento que essa esposa estava conversando com esse detetive e ele pergunta para ela, por que as pessoas se casam? E ela responde com aquele ar intelectual, as pessoas se casam para ter um testemunha da sua história pessoal, para que ela não passe em branco. Eu falei, que egoísta, meu Deus do céu, bota uma câmera. Tem uma câmera filmando, como você quer alguém para ser um espectador de uma história medíocre dessa? Vamos e venhamos. Ou seja, você quer alguém para receber e não para dar, ou seja, um espectador da sua historinha. Filma, paga alguém para filmar. Usar um ser humano para uma coisa dessa. E é engraçado porque ele fez aquele ar, que colocação brilhante, e eu fiquei pasma. Ele achou brilhante? Como assim? Que o uso do outro de forma torpe? Será que alguém achou aquilo brilhante? Então, esse usar o outro para as causas mais bizarras que vocês possam imaginar, porque às vezes você diz, o outro não tem dinheiro, não tem projeção, vou usar ele para quê? Às vezes só de espectador da sua história pessoal, até para isso serve. Isso também é um uso. Eu não quero usar o outro, eu quero dar. A minha relação é de doação e não de exploração. Platão tem uma frase sobre isso que é linda, que ele vai dizer que existe um fio divisório, um fio divisor do amor humano, que é quando você deixa de olhar para as coisas e perguntar, para que isso me serve? Quando você atravessa essa divisão e pergunta, como eu posso servir a isso ou a esse? Ou seja, eu estou a serviço da vida e a vida nesse momento é esse meu amigo. E a minha vida se justifica quando eu faço a dele se tornar melhor. Ou seja, não uso. Esgotar esse vício terrível que temos de ser grandes usuários de tudo à nossa volta, até dos seres humanos à nossa volta. Como se só nós fôssemos o eixo do universo. Pois o amor que busca mais que a revelação do seu próprio mistério não é amor, mas uma rede e apenas o inútil é pescado. Ou seja, uma rede onde apenas o inútil é pescado é um pouco daqueles assuntos que eu fui ouvindo enquanto eu caminhava no parque. Mas você viu fulana? Mas é um absurdo. De novo ciclano, você viu que ele aprontou? Porque tal coisa. Ou seja, uma rede onde só se apanha futilidades. Se vocês virem, a maior parte daquilo que falamos com aqueles que supostamente são amigos se reduzem a uma única palavra, nada.
podem ser resumidos a uma única palavra: nada, vacuidade total. Ou seja, quando não há uma intenção profunda de encontrar a essência do ser humano, quando não se unem em torno de valores, não sobra muita coisa. É uma rede que não pega nada, não pega estrelas como esse cidadão está fazendo aí. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo. É como uma fonte, né? Então eu vou buscar coisas belas, por quê? Porque fulano gosta de coisas belas. Mas quando as coisas belas passam por mim, elas me enriquecem. Tem uma passagem de um autor, que é Siri Han, que ele diz que nós deveríamos ser, não reter as coisas da vida, mas deveríamos ser um posto de enriquecimento dos bens da vida. Vocês entendem o que é isso? As coisas passam por mim, eu valorizo e passo adiante. Um posto de enriquecimento das coisas belas da vida. Ou seja, que tudo que de belo eu receba não seja para reter, seja para transmitir, para deixar fluir. E com isso elas passam por mim e vão permanentemente me enriquecendo, me vitalizando. Mas eu não retenho. Nada apenas para mim. Tá? Ou seja, os meus amigos são motivações para que eu busque coisas belas, nobres e boas, para que eu não chegue diante deles de mãos vazias, nem de coração vazio. Eu sempre tenho o que dar. Então, estou sempre procurando alimentos para as pessoas que eu amo, coisas belas, nobres e boas. E como? Quem mais se enriquece nisso? Claro, eu mesmo. Já que ele tem de conhecer a vazante da vossa maré, que conheça também a vossa enchente. Também é muito comum que aconteça isso que ele está falando. Relacionamentos por carência, aquele amigo que só te liga quando está em dificuldades, só na vazante, na enchente nunca. Não há uma união de corações, há uma união por carência. Então ele está ali, se eu fizer alguma besteira eu conto com ele. Bom, e quando você faz coisas boas, belas, você conta com quem? Você lembra dele para quê? É lógico que no momento em que cometemos erros, precisamos daquela pessoa que nos puxa a orelha, que nos mostre o verdadeiro caminho, mas que também esteja ao nosso lado, que não nos falte, isso é bom. Mas e quando colhemos flores? Só quando caímos no buraco? E quando colhemos flores, compartilhamos isso com quem? Ou as flores são para ficar retidas no nosso espaço egoísta só para nós, para mais ninguém? Então, saber compartilhar aquilo que é próprio da vida, nos momentos em que ela flui, nos momentos que não flui. A amizade é bela, sim, quando temos fracassos e somos capazes de nos apoiar em alguém que nos ajuda a levantar. Mas é bela também quando temos sucessos e não retemos só para nós. Procuramos coisas boas por aqueles que amamos, né? E sabemos compartilhar. Amizade é, entre outras coisas, saber compartilhar o que temos de melhor. Pois para que serve o vosso amigo se só o procurais para matar o tempo? Que na verdade é isso que acontece. Um tempo vazio, você quer matar o tempo. Então pode ser um amigo, pode ser um iPad, pode ser um programa de televisão, qualquer coisa que seja. O amigo é entretenimento, não é um ser humano. Isso não é um amigo. Ou seja, é muito mais do que matar o tempo. Procurai-o também para viver, ou seja, para dar vida ao tempo, e não apenas para matá-lo. Pois ele preencherá, se você o procura apenas para matar o tempo, né? Ele preencherá as vossas necessidades, os vossos desejos, mas não o vosso vazio. Nós não procuramos pessoas, seres humanos, para matar o tempo, mas para dar vida ao tempo, para dar sentido ao tempo, para dar o sentido à própria vida. E na doçura da amizade que haja alegria e a partilha de prazeres, sobretudo os mais nobres prazeres. E na amizade vamos crescendo juntos e cada vez mais sendo capazes de gerar para o outro prazeres mais nobres. Vamos subindo a pirâmide juntos. Pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da sua manhã. Nas pequenas coisas. O sentido da nossa vida um dia será grandes coisas belas. Será um dia sermos seres belos. E evidentemente isso se constrói numa vida que coleciona momentos belos, coleciona relações belas. Saber estabelecer laços é fundamental para que um dia nós cheguemos a estabelecer um laço muito profundo com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência e com o nosso próprio ser. Então, costurar essas relações profundas, humanas, nos permite cada vez mais estarmos atados a nós mesmos, sermos profundos, sermos amigos da nossa própria alma. Então, basicamente, essa é a visão de Gibran da amizade. Profunda, né? Poética, que dá para a gente uma noção do quanto a amizade exige. Tudo aquilo que é humano exige seres humanos. Há que crescer para poder ser digno.
Uma relação humana exige que você se capacite para exercê-la. Não é uma coisa que é dada de graça. Amizade, amor, qualquer dessas coisas exige que você se capacite para gerá-la. Na palestra do amor, eu sempre costumo falar uma coisa que eu acho que cabe aqui também, porque é a mesma ideia para a amizade. Imaginem que vocês encontrem uma pessoa que diga: olha, o sonho da minha vida é pintar como Leonardo da Vinci. Eu quero pintar igualzinho a ele. E aí você diz: puxa, que ambição, hein? Porque não é fácil fazer isso aqui. Mas se você quer mesmo, vai lá, te dou uma maior força. E aí passam muitos anos, você não encontra essa pessoa. Aí um dia você volta a encontrá-la e pergunta: e aí, você ainda tem aquele sonho? Tenho, claro. Você acha que eu vou desistir assim fácil? Você está estudando pintura? Não. Está estudando desenho? Não. Ah, você está treinando sozinho? Também não. E o que você está fazendo então? Não, eu estou esperando aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer uma pessoa parecidinha com a Mona Lisa, eu vou pintar igualzinho a Leonardo. Vai que aparece. Que a engenharia genética clona a Mona Lisa. E aparece. Como é que esse cidadão vai desenhá-la? Uma bolinha com 2 pontinhos, né, e um risquinho, um sorriso enigmático. Não é isso? Porque não basta aparecer a pessoa certa, ele tem que estar preparado para poder saber aproveitar essa aparição. Vocês acham que no sentimento é diferente? Eu não tenho um bom amigo, por quê? Porque não apareceu a pessoa certa. Se aparecer a pessoa certa, você vai estar preparado para aproveitar essa aparição? Você treinou para isso? Você se capacitou? Você cresceu como ser humano? Senão não vai dar. Não é uma questão de aparecer a pessoa certa ou errada. É uma questão de você estar preparado para gerar uma relação desse nível. Ou seja, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos ou por aqueles que queremos amar é crescer como seres humanos. Que isso nos permite estabelecer relações profundas. Se não crescemos, tudo nosso será superficial, tudo nosso será pequeno. Para homens pequenos, tudo é pequeno. Para homens superficiais, tudo é superficial. Um relacionamento profundo exige muito do ser humano. Nada é nada de graça. Bom, basicamente isso, como eu falei para vocês, é um pequeno bate-papo que eu queria trazer desse capítulo que eu acho tão profundo, tão bonito. Espero que vocês guardem com carinho, porque aí tem todo o capítulo. E aqueles que vierem todo o ciclo vão ter o profeta do Gibran inteiro. Já conto com vocês para o próximo, que vai ser sobre o amor. E agora abro para perguntas, se houver alguma dúvida, alguma coisa que eu poderia esclarecer. Todo mundo tem amigos de verdade? Considera que tem? Se não tem, é um bom momento para correr atrás. Se tem, cuide dele. E cuidar dele é cuidar de você também. Cresça para merecê-lo.